palavra do Senhor diz em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Eu vou ler aqui na versão A Mensagem. Olha que texto maravilhoso. Diz assim: a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a amizade profunda do Espírito Santo sejam com todos vocês. Que maravilhoso! A Bíblia diz que nós podemos, e na verdade eu vou ser um pouco mais profundo aqui, nós necessitamos de cultivar uma amizade profunda com o Espírito Santo. Agora, quem é o Espírito Santo? Nós precisamos entender que o Espírito Santo é Deus. Deus, ele é um só, que se manifesta em três pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sabe, amados, Deus, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Porém, quando nós lemos as Escrituras, nós percebemos que o Pai, mesmo estando em todos os lugares, mas ele concentra a presença dele no céu. Jesus nos ensinou a orar da seguinte forma: Pai nosso que estais no céu. Então, o Pai, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas a presença dele está concentrada no trono, no céu. E a presença do Filho Jesus? Ele está em todos os lugares também, porque ele é onipresente. Porém, hoje a presença de Jesus está concentrada no céu também. A Bíblia diz que Jesus subiu aos céus e assentou à direita do Pai. Então hoje existe um trono no céu para o Pai, e existe um trono também no céu à direita do Pai, e ali está o Pai e está o Filho. E o trono do Espírito Santo, aonde fica? Talvez você pense, será que é à esquerda do Pai? Não. Jesus, ele disse lá em João 14, 16 e 17: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vocês. Então Jesus, após ter ressuscitado, a Bíblia diz que ele reuniu com seus discípulos, e Jesus fala: olha, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Pai não vai poder enviar o Espírito Santo. Então Jesus, ele fala: e quando eu for, eu vou rogar ao Pai, eu vou pedir ao Pai, e o Pai, ele enviará o outro Consolador, o outro advogado, o Espírito da verdade, e ele estará para sempre convosco e em vós e dentro de vós. E assim aconteceu. Jesus, ele volta para o céu, ele se assenta à direita do Pai, e o Pai envia então o Espírito Santo. E hoje a presença do Espírito Santo está concentrada aqui na terra, e o trono do Espírito Santo é justamente dentro de você, que um dia recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. No dia exato que você confessou com a sua boca que Jesus é o seu Senhor, o seu Salvador, o seu espírito nasceu de novo, foi regenerado, e o Espírito Santo de Deus passou a habitar dentro de você, e agora ele está aí com você. Sabe, amados, a Bíblia aqui em João 14 fala: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador, em algumas versões o outro advogado. Essa palavra advogado, consolador, no grego é a palavra Paracletos, que significa aquele que estará ao seu lado para te ajudar. Uau, que maravilhoso! Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus ao nosso lado. Ele habita dentro de nós, mas ele também está conosco, está ao nosso lado para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos ensinar todas as coisas, para, sabe, nos levar a caminhar sobre toda a verdade. Nós temos o Espírito Santo para ser o nosso amigo, que nos auxilia, que nos guia, que nos conduz, que nos ensina. Isso é maravilhoso. E tudo que nós precisamos para ter uma vida cristã vitoriosa é cultivar um relacionamento, uma intimidade com o Espírito Santo. Ele habita dentro de você, ele está com você, ele é um presente de Jesus para nós. Jesus fala: olha, eu não vos deixarei órfãos, eu vou rogar ao Pai e ele vai vos enviar o Espírito Santo. O Espírito Santo também, amados, ele é uma pessoa. Sabe, a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele tem mente, ele tem vontade e ele tem emoções, sentimentos.
Em Romanos 8:27 diz assim: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Então veja, a Bíblia diz que o Espírito Santo tem mente. Lá em Atos 15:28 diz: porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Ou seja, os discípulos eles precisavam tomar uma decisão importante sobre aquilo que eles iriam impor para a igreja, para aquelas pessoas que estavam nascendo de novo pela fé em Jesus Cristo. Então eles começam a orar, eles decidem entrar em um tempo de oração. E no final dessa oração eles falam: olha, nós entendemos que pareceu bem ao Espírito Santo, nós oramos e nós entendemos que é a vontade do Espírito Santo. Olha que maravilhoso, o Espírito Santo ele tem mente e ele também tem vontade. E em Efésios 4:30 diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ou seja, o Espírito Santo também tem sentimentos, emoções. O Espírito Santo ele pode ficar triste. E quando é que o Espírito Santo fica triste? Quando nós não nos relacionamos com Ele, quando nós não conversamos com Ele, quando nós não ouvimos a voz dEle, quando nós não consultamos a vontade dEle. Isso entristece o Espírito Santo. Imagina só, você passa o dia inteiro com a pessoa em um quarto, vamos colocar que é um ambiente de trabalho, você está o dia inteiro ali com aquela pessoa, mas aquela pessoa não fala com você, não ouve você, não dá atenção para você, não dá ouvidos àquilo que você está conversando. Isso é triste, isso é ruim. E o Espírito Santo habita dentro de nós o tempo todo, 24 horas por dia Ele está aí. E quando nós não ouvimos Ele, quando nós não falamos com Ele, quando nós não cultivamos esse relacionamento, isso acaba o entristecendo. Mas eu quero dizer para você que da mesma forma que o Espírito Santo pode ficar triste, Ele também pode ficar feliz, Ele também se alegra. Quando é que o Espírito Santo se alegra? Quando nós, nos relacionamos com Ele, quando nós valorizamos a presença dEle, quando nós temos a consciência da presença dEle, e nós então buscamos ouvi-lo, buscamos falar com Ele, se relacionar com Ele. Isso alegra o Espírito Santo. Sabe quantas vezes nós fazemos algo que está alinhado com a vontade de Deus para nós, e nós sentimos dentro de nós, uma alegria, uma paz que vem do nosso interior. Isso é porque o Espírito Santo que habita dentro de você está sorrindo dentro de você, está alegre aí. Ele é maravilhoso. Em Tiago capítulo 4 versículo 5 fala assim: ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Meu Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Como assim, Elivelton, ciúmes? Isso mesmo, porque o Espírito Santo deseja ter a nossa atenção. Agora, quando o Espírito Santo vê você, nós dando atenção a tudo e a todos, mas não damos atenção a Ele, isso acaba deixando ele enciumado. Ele fica assim: nossa, quando que vocês vão olhar para mim? Quando que vocês vão parar para me ouvir? Quando que vocês vão conversar comigo? Mas às vezes nós ficamos igual uma formiga, andando para lá e para cá, preocupados com as situações do dia a dia, e não paramos para consultar o Espírito Santo. E Ele está lá: ei, vem falar comigo, eu tenho a resposta, eu tenho a solução, eu posso te ajudar. E nós às vezes, amados, consultamos tantas coisas, mas não consultamos o Espírito Santo que está dentro de nós, e isso acaba deixando ele enciumado. Em 1 Tessalonicenses 5,19 diz: e não apagueis o Espírito Santo. Essa palavra é muito forte. Ninguém tem o poder de apagar ele a ponto de ele sumir, desaparecer. Mas quando fala não apagueis o Espírito Santo, está se referindo a não abafar ele, não impedir com que ele se manifeste. Às vezes nós o impedimos de se manifestar, de fluir, de cumprir o propósito para o qual ele veio morar dentro de nós. Quando nós fazemos isso? Quando nós não damos atenção a ele, quando nós não temos a consciência da presença dele, nós acabamos abafando ele, acabamos impedindo com que ele flua em nós e através de nós. Eu quero deixar essa mensagem para você: não apagueis o Espírito Santo. Ele habita dentro de você, ele está aí.
Ele é o presente de Jesus para a igreja, para a noiva, para nós. Ele veio para estar conosco, para estar dentro de nós. Ele é o Paracleto, Ele é aquele que está conosco para nos ajudar, para nos ensinar todas as coisas. Medita comigo, o Espírito Santo é Deus, Ele é onisciente também, Ele sabe de todas as coisas. O Espírito Santo, Ele sabe como cuidar de filhos. Sabe, às vezes você está tendo dificuldade em educar seus filhos, em se relacionar com seus filhos. Deixa eu te falar, o Espírito Santo, Ele é experiente, Ele sabe melhor do que qualquer coisa, do que qualquer pessoa, como educar filhos. E Ele está aí dentro de você, Ele quer te ajudar. Fale com Ele. Sabe, às vezes você está tendo dificuldade no seu casamento, em se relacionar com o seu cônjuge. Deixa eu te dizer, o Espírito Santo, Ele entende muito bem, Ele sabe todas as coisas de relacionamento. Ele entende o seu esposo difícil, esse homem difícil, que às vezes você fala, eu não entendo esse homem. Ele entende, o Espírito Santo entende, Ele quer te ajudar, Ele quer te ensinar. O Espírito Santo, ele entende tudo sobre as mulheres, sabe? Muitas pessoas falam, ninguém entende as mulheres. O Espírito Santo entende, Ele quer te ajudar, esposo, Ele quer te ensinar. Busque ter um relacionamento com Ele e você vai ter sucesso no seu casamento, você vai ter sucesso no relacionamento com seus filhos. Sabe, às vezes você está tendo dificuldade em administrar os seus bens, seus recursos financeiros. Deixa eu te falar, o Espírito Santo, Ele sabe de todas as coisas. Ele é expert, profissional em administração. Então busque esse relacionamento com Ele e você vai ter sucesso na sua vida financeira. O Espírito Santo sabe todas as coisas sobre a matéria lá da sua escola, da sua faculdade. Ele sabe administrar a sua empresa, o seu empreendimento. Sabe, amados, tudo que nós precisamos é buscar esse relacionamento, é permitir com que Ele fale conosco, é buscar ouvir a voz dEle, é confiar nele, é ter essa intimidade, sabe, e o desejo dEle. Eu quero dizer para você, o Espírito Santo é a pessoa mais interessada em ter esse relacionamento comigo e com você. Busque essa intimidade. Agora eu quero deixar para você aqui que essa amizade, esse relacionamento, essa intimidade é algo que precisa ser cultivado. Não é algo que vai acontecer assim de repente, de uma hora para outra. Não. Ninguém conhece uma pessoa e no mesmo dia já está íntimo a ponto de contar toda a sua vida para ele. Não. É um relacionamento que é cultivado dia após dia. Todos os dias você precisa falar com ele, relacionar com ele, e essa intimidade ela vai crescendo, ela vai aumentando. Busque isso, tenha isso. A palavra diz que nós podemos viver isso e nós precisamos disso, amados. É uma necessidade para nós, sabe? Que a partir dessa mensagem você seja gerado dentro de você essa vontade de se relacionar com o Espírito Santo. Ele está aí dentro. Qualquer momento você pode falar com Ele. Oi, Espírito Santo. Tudo bem, Espírito Santo? Bom dia, Espírito Santo. Que bom que o Senhor está aqui, Espírito Santo. Eu conto com o Senhor. Espírito Santo, eu quero te contar aqui como foi meu dia. Sabe, isso é maravilhoso. Você vai cultivando essa amizade. E quanto mais íntimo você se torna, mais clara é a voz dele a falar com você. Mais você vai ter sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo e para obedecer a voz dele e ser guiado pela voz dele. Lá em 1 Coríntios 2, olha só o que diz: no entanto está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha só, muitas pessoas param aqui nesse texto. Nossa, olha só, nunca olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma nunca imaginou o que Deus tem preparado para mim. Uau, amém, isso é maravilhoso. Mas vem cá, você não quer saber o que Deus tem para você? Você não tem vontade de entender, de saber o que Deus tem preparado para você? Obreiro, mas a Bíblia fala que olho nenhum nunca viu, ouvido nunca ouviu, mente nenhuma nunca imaginou. Como que eu vou saber? Pois é, continua lendo o texto. Eu vou ler desde o início para nós continuar. Olha só o que diz: no entanto está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí continua: Deus todavia o revelou a nós
por intermédio do Espírito. Uau! Realmente, olho nenhum nunca viu, ouvido nenhum nunca ouviu, mente nenhuma nunca imaginou, mas Deus nos revela por meio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo sabe tudo aquilo que o Pai tem para você. A Bíblia diz em Salmos que o Pai, Deus, já escreveu cada dia da sua vida. Ele já escreveu o seu amanhã, o seu depois, já está tudo escrito. E o Espírito Santo sabe o que está escrito. O Espírito Santo sabe o que o Pai tem para você. E o Espírito Santo está habitando dentro de você. E Ele quer revelar para você. Ele quer contar para você o que o Pai tem para você. Ele quer guiar a sua vida. Ele quer colocar você dentro da boa vontade de Deus para você. O Espírito Santo quer levar você a viver o propósito. Sabe, amados, o ano de 2025 será o ano de você viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Eu quero declarar isso. O nosso pastor, ele fez uma live e ele liberou essa palavra. 2025 é o ano que nós vamos viver o propósito de Deus. Cada dia desse novo ano que está por vir, nós vamos viver o propósito. Agora, qual é o propósito de Deus para você? Você quer saber? Relacione com o Espírito Santo. Busca essa intimidade. O Espírito Santo sabe tudo e Ele está doidinho para revelar para você. Na intimidade, amados, o Espírito Santo começa a nos revelar segredos. Sabe, os segredos do Senhor são para os íntimos, são para aqueles que o buscam, são para aqueles que se relacionam com Ele. Eu quero dizer para você, quando você começar a cultivar essa intimidade, esse relacionamento, o Espírito Santo vai começar a contar coisas para você que você nunca ouviu falar, coisas que às vezes nunca penetrou na sua mente, porque Ele vai começar a contar os segredos do Pai para você. Olha só, o texto continua: porquanto o Espírito a tudo sabe, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo sabe tudo que está no coração do Pai a seu respeito, e Ele foi enviado para te contar, para te revelar e para te guiar para dentro desse propósito maravilhoso de Deus para você. Amém? E continua, diz assim: nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. O Espírito Santo quer te revelar as coisas espirituais. Você é espiritual. No dia que você nasceu de novo, você nasceu de novo no Espírito. Você agora é espiritual. Você tem o Espírito Santo morando dentro de você. O Espírito Santo quer abrir seus olhos espirituais. Que nessa noite, sabe, o Espírito Santo possa abrir os olhos do seu coração, para você começar a ter discernimento espiritual, para você começar a compreender as coisas espirituais, aquilo que o Pai tem para você, para mim, para nós. Em Romanos 8, 26, 27 fala assim, ó: do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza. Olha que maravilhoso, amados. Sabe, às vezes nós passamos por momentos de fraquezas, né? Nós somos às vezes bombardeados pelas aflições deste mundo, pelas circunstâncias, pelas situações, e às vezes nos sentimos fracos. E nesse momento, às vezes, o que vem na nossa mente é: eu vou parar com tudo, vou desistir das coisas de Deus. Ei, mas eu quero falar para você, não pense mais assim. Olha só o que a Bíblia diz: do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza. Ou seja, quando você está fraco, vai falar com Ele, recorra a Ele. Ele te auxilia na sua fraqueza. Ele é aquele que nos pega pela mão naqueles momentos de fraqueza e fala: eu estou aqui, eu sou o Paracletos, eu sou o seu amigo, eu sou o seu companheiro, estou aqui para te ajudar, estou aqui para te levantar. Aleluia! Ele nos auxilia na nossa fraqueza. Vamos continuar lendo o texto? Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar,
No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente a mente do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. A Bíblia diz, amados, que o Espírito Santo, ele intercede por nós, ele ora por nós, sabe? Ele sabe de todas as coisas, ele sabe tudo que o Pai tem para nós, ele sabe tudo que nós precisamos. Tem horas que ele nos conta, tem hora que ele nos revela, mas tem momentos que ele nem conta para nós, ele conta direto ao Pai. Tem momentos que ele percebe, nossa, olha, o Elivelton está precisando disso e disso, então ele já fala direto ao Pai, ele ora por mim, ele intercede por mim ao Pai. Olha que maravilhoso, ele é o meu melhor amigo, ele é o seu melhor amigo, ele ora por você, ele intercede por você, ele suplica por você, ele ora. Amém, amados? Que nós possamos cultivar esse relacionamento, essa intimidade, essa amizade profunda com o Espírito Santo de Deus. Em Romanos 8,16 fala assim: o próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então aonde é que o Espírito Santo fala? Ele não fala diretamente na sua mente, o Espírito Santo fala diretamente no seu espírito, porque é aí que ele está, é lá dentro de você. A voz do Espírito vem do seu interior, vem do seu espírito, e uma vez que ele fala ao seu espírito, o seu espírito joga essa mensagem para a sua mente. Por isso que às vezes parece que é você falando com você mesmo. Não, mas não é. É que o Espírito Santo falou ao seu espírito e o seu espírito fala à sua mente. É assim que o Espírito Santo fala. Essa palavra testificar, ela significa confirmar. Sabe, quando o Espírito Santo fala, uma paz interior, ela invade o seu coração e você tem certeza que é Deus falando com você. Você tem certeza que aquilo é verdade. É uma testificação, é uma confirmação clara que vem aqui do seu espírito. É o Espírito Santo falando com você. Eu quero declarar, você vai cultivar esse relacionamento, você vai cultivar essa mensagem, você vai buscar essa intimidade. Lembra que eu falei, isso é gerado, isso é com tempo, sabe? Mas você vai buscar isso, você vai viver isso, e você vai ouvir essa voz clara do Espírito Santo dentro do seu coração, falando com você, testificando com você. Ah, obreiro, mas eu tenho medo de às vezes confundir a voz do Espírito Santo com a voz da minha própria vontade, da minha própria alma. Então eu quero dizer para você, o Espírito Santo nunca vai contradizer a palavra escrita. Então sempre que você perceber, ter uma sensação, sabe, uma intuição de alguma voz falando com você, vai para a palavra. Se aquilo não está contradizendo a palavra, é o Espírito Santo falando com você. Amém? Mas cultive isso, busque isso. Quanto mais você se relaciona, mais essa voz se torna clara, sem dúvidas. Mais você vai poder ser guiado pelo Espírito Santo, obedecer ao Espírito Santo. E quanto mais você ouve a voz dele, obedece ele, mais você vai estar no centro da vontade do Pai para você. Amém, amados? Essa é a mensagem de hoje, que nós possamos cultivar esse relacionamento, essa intimidade. O Espírito Santo é tão precioso. Ele foi enviado pelo Pai a pedido de Jesus. Jesus, ele é o nosso noivo, ele nos prometeu em casamento, ele vai voltar para nos casar, para se casar conosco. Mas ele disse: eu não vou deixar vocês só. Enquanto eu não volto, o Espírito Santo vai estar aí para te ajudar, para te auxiliar, para andar com você, lado a lado com você. Sabe, valorize o que nós temos, valorize o que você tem, valorize a presença do Espírito Santo. Ele é maravilhoso, ele é tudo. Amém? Ele é Deus, ele é uma pessoa, ele está aí com você. Fale com ele, que agora você possa desligar esse celular e você possa falar com ele. Comece hoje mesmo a cultivar esse relacionamento, essa intimidade. Amém? Eu quero dizer para você, o Espírito Santo é a pessoa mais interessada em ter esse relacionamento, essa intimidade com você. Ele está te esperando lá naquele ambiente de intimidade. Ele está te aguardando lá.